Stella Lee, thank you so much. Stella Lee, muito obrigado por falar conosco aqui no Brasil. É um prazer tê-la aqui. Eu queria começar a nossa conversa falando dos planos da BYD para o Brasil. Quais são seus planos para esse país? Bom, vocês devem ter ouvido nas notícias que a BYD tem grandes planos para o Brasil. Nós iniciaremos a construção de nossa unidade de carros elétricos no estado da Bahia e será a nossa segunda unidade fora da China. Nós vamos investir aqui. E também a BYD nos últimos 6 meses tem sido muito bem sucedida ao introduzir o carro elétrico e o PHEV no mercado brasileiro. Então, nossa equipe de marketing, eles trouxeram os dados. E um ano atrás, a penetração do carro elétrico no Brasil era de 0,8%, mas em novembro, isso subiu para 3,6%. Então, a BYD está muito feliz com esse resultado. E a gente acha que a BYD pode ser uma grande contribuidora para esse resultado. A gente espera que o Brasil possa ser o país que alavanque a penetração do carro elétrico a mais de 10% ou 20%. E com isso realmente impulsionar essa mudança, usar essa ação para reduzir a poluição nas estradas e depois ajudar todo o país a construir um futuro mais sustentável. Muitas pessoas falam que Deus é brasileiro, né? Vocês têm a floresta amazônica lindíssima, mas quando a gente anda em São Paulo, quando você dirige, tem muito trânsito, muito barulho, muita poluição. Então, na cidade de São Paulo, mais de 60% da poluição vem de veículos. Uma área vem dos caminhões e também dos ônibus, e a outra área é do carro dos consumidores. O sonho da BYD é usar a nossa tecnologia para dar uma solução que ajude a reduzir o CO2, reduzir a poluição e ajudar a salvar o nosso planeta. Quantos anos vocês acham que são necessários para alcançar essa penetração de 10% de carros elétricos no mercado brasileiro? Quantos anos? Nós somos uma empresa agressiva. Acho que com toda a tecnologia que nós temos e também com as outras empresas automobilísticas. Recentemente nós vimos no noticiário muitas empresas anunciando que vão investir em carros elétricos, na fabricação de carros elétricos no Brasil. Então, todo mundo quer ser parte desse jogo. E acho que isso pode acontecer muito rapidamente, em menos de 3 anos. Olha, eu acredito sim. A gente pode ver que o cliente da BYD, eles estão dirigindo o nosso Dolphin, estão dirigindo o nosso Song Plus DMI e eles amam. Então, o atual cliente da BYD para o Song Plus DMI, 40% eles indicam o carro para os amigos. E eles falam, Stella, eu comprei um Song Plus DMI, eu estou muito feliz porque ele é muito silencioso, é uma experiência premium. Eu estou usando o telefone dentro do carro, ou então eu posso conversar com os meus filhos, a gente pode conversar numa boa. E vejo essa tecnologia também dentro do carro. E eu também não me preocupo com a infraestrutura de recarregar a bateria, porque se a bateria estiver vazia, eu posso usar o modo híbrido. Sabe, então a gente consegue ter muita economia de combustível e as pessoas falam, todo mês eu economizo combustível quando eu vejo a minha conta. Eu acho que as pessoas falam, eu economizei 80%. Antes eu pagava R$6.000 por ano, agora eu pago tipo R$1.000 ou R$2.000. É um resultado incrível. E eles também sentem que eles podem carregar o carro totalmente e depois recarregar com gasolina ou etanol e podem dirigir o carro por mais de 1.000 quilômetros. É fantástico, eles estão muito felizes. A gente quer usar esse tipo de emoção e trazer esse feedback para as pessoas, fazer com que as pessoas tenham uma confiança, um conhecimento sobre o carro elétrico. E eu falo também, sabe, primeiro você economiza dinheiro, mas também você gosta do carro. E outra coisa, você contribui para combater a mudança climática. Como assim? Aí eu mostro, bom, se você usa os dados do Song Plus DMI e você olha, por exemplo, uma pessoa que dirige 1.300 quilômetros, em um ano você
consegue fazer a economia para plantar 12 árvores. Se você dirige um Dolphin com 15 mil km por ano, vai bastante. Aí você pega esse equipamento, você também consegue economizar para plantar muitas árvores. Então as pessoas ficam felizes, elas são parte dessa contribuição para combater a mudança climática. Bom, a gente vai falar de impacto ambiental daqui a pouquinho, mas primeiro eu quero falar do Brasil. Você pode dar mais detalhes dessa planta na Bahia? Quantos empregos podem ser abertos? A quantidade de investimento? Bom, a gente vai investir muito dinheiro, porque nossos planos estão mudando. No começo a gente queria uma fase 1 para produzir 150 mil carros, depois a gente ia acrescentar outra capacidade, mas agora nós temos uma demanda muito grande, não só do Brasil, mas também de outros países latinos em toda a América. Então, a gente pensou, bom, isso pode ser uma base de fabricação para exportar para países ao redor do Brasil. E também para países na região mais norte da América Latina. Então, a gente quer apostar o dobro. A gente pensava em fase 1 e fase 2 juntos. Na nossa planta, nós vamos ter essa construção da fase 1 e a fase 2 ao mesmo tempo. Isso significa que o nosso espaço de fabricação pode fazer 300 mil veículos, poderá fazer. E essa decisão vai ser tomada até a metade do ano que vem de quanta força de trabalho precisaremos. Então, se a gente fizer 3 turnos na fábrica, nós empregaremos mais de 10 mil pessoas. Os valores financeiros, você pode dar detalhes? Bom, são muitos bilhões de reais. Sim, muitos bilhões de reais. A gente ainda está tomando essa decisão e ela será anunciada no meio do ano. No meio do ano eu posso dizer o número correto. Nós temos muita demanda também de outros países, então talvez a gente faça aqui exporte para outros países. Mas o mais importante, nós vamos investir em pesquisa e desenvolvimento aqui. Para a atenção da BYD não é só de trazer a fabricação para o país, mas também construir a tecnologia. A gente quer investir mais em pesquisa e desenvolvimento. Nós queremos oferecer bolsas e ter uma oportunidade para estudantes para fazer um estágio na China, na BYD da China. E a gente espera que toda a indústria desenvolva esse talento, desenvolva especialistas na área e também impulsione a inovação. É a nossa missão. A respeito de pesquisa, no Brasil nós temos uma situação diferente porque nós temos o etanol como combustível. É possível misturar etanol com a tecnologia do elétrico? Sim, é nosso sonho. Nós temos um carro elétrico, nós temos o PHEV, que é o híbrido. O PHEV, ele tem a tecnologia dual mode, que a gente chama de DMI. Então a ideia é usar uma bateria e depois o etanol. Isso não é só para os nossos SUVs ou sedãs, mas também para as picapes. A gente planeja introduzir as picapes no país e vamos usar tecnologia de baterias com a tecnologia do etanol. Falando então do mercado brasileiro, nós temos um problema de infraestrutura no país. Nós não temos estações de recarga. As cidades, nas estradas. Como que a gente pode melhorar essa situação? Bom, eu acho que o governo central, o governo estadual, o municipal precisam fazer mais esforços para construir um espaço público para ter mais estações de recarga. Isso é a parte 1. A outra parte, eu acho que a gente precisa pensar na frota comercial. Se a gente tiver uma frota comercial maior, a frota comercial inclui ônibus elétricos, caminhões elétricos e a logística de última milha, de entrega de última milha, táxis, carro de aplicativo, usando esse tipo de tecnologia. Esse é o grupo que deveria ser o pioneiro para eletrificar a frota primeiro. E através desse esforço, a gente pode construir uma infraestrutura de recarga e apoiar a operação. Então, quanto mais a gente faz isso, mais tem educação e a gente tem esse espaço para dar acesso a conforto às pessoas, para que elas recarreguem os veículos.
Mas uma empresa privada como a BYD, because in America, Tesla is the main name. Qual é o espaço para isso? Put a lot of money to expand nos Estados Unidos a Tesla é o nome principal. What is the BYD investiram para melhorar essa rede de recarga. Como que é a regra da BYD no Brasil? Bom, a BYD quer ser parte do jogo. Nós queremos ser parte do jogo trabalhando com as frotas de veículos comerciais, com as estações de recargas, com as concessionárias, trabalhando com as lojas, todos tendo estações. Nós queremos trabalhar com todos. A BYD está trabalhando para oferecer mais. Nós estamos trabalhando na fabricação de painéis solares em Campinas, em São Paulo. E nós somos uma das empresas líderes em armazenamento de baterias. Então, nós temos até tecnologia para construir uma estação de carregamento independente na área rural para apoiar isso. Então, a BYD é parte desse equipe para construir essa infraestrutura de estações de recarga públicas. Olhando, então, para o setor público, que tipo de medida pode ajudar a melhorar a infraestrutura? Como é uma situação especial, por exemplo, de uma empresa de tecnologia? Bom, eu moro na Califórnia. Se você olhar para o que a Califórnia vem fazendo, primeiro o governo investiu e fizeram incentivos para esse trabalho. Depois veio a regulamentação. Então, se você está regulamentado, como prédios públicos, áreas públicas, elas precisam instalar uma estrutura de recarga. Talvez no Brasil, a maneira correta seja fazer esse tipo de incentivo fiscal para esses esforços. É assim que a gente pode construir essa conscientização pública, esse esforço para uma infraestrutura de recarga. Ao mesmo tempo, a BYD é uma empresa de tecnologia. O que a gente faz? A gente tem o nosso PHEV, o nosso híbrido, como uma solução intermediária. Os PHEVs, por exemplo, o Song Plus DMI, no uso do dia a dia na cidade, você pode usar um carro elétrico. Daí você carrega para 50, 100 km. E depois que a bateria esvazia, você pode usar então o modo PHEV ou o modo híbrido. Com isso, a gente você pode trazer uma solução para lidar com essa ansiedade da autonomia e essa preocupação com a infraestrutura de recarga. É como um microsistema inteiro. Você constrói isso, mas a gente não quer esperar. E aí a gente tem o sistema híbrido, a gente tem a tecnologia de EMI, aí você educa as pessoas para que elas comecem a ver o benefício de um carro elétrico. Assim que a infraestrutura de carregamento está pronta, você pode mudar para uma tecnologia mais pura de carro elétrico. Qual que é a recepção das autoridades brasileiras nesse tema? Or to change rules, to change the legislation, to help this market. A legislação para ajudar esse mercado. Olha, todo mundo que a gente fala, nossa, a gente quer fazer isso, mas aí quando a gente começa a fazer, a gente vê que é um pouco lento. A gente precisa esperar que todo mundo vote, o processo leva um tempo. Nós somos uma empresa, nós não queremos esperar, a gente quer seguir em frente. Então, nós temos uma equipe que está pressionando a respeito dos ônibus elétricos. Talvez na cidade de São Paulo, talvez a gente consiga ver milhares de ônibus elétricos operando na cidade. Nós temos também uma equipe trabalhando com caminhões elétricos. As empresas vão investir para uma infraestrutura de recarga e de uma forma segura. Ao mesmo tempo, nós vamos gastar mais tempo para trazer mais DMI e veículos híbridos ao mercado. Muitas pessoas começam a aceitar o carro elétrico. A gente está aguardando essas pessoas. Então, nós queremos dar uns benefícios, trabalhar com empresas privadas para ter carregadores na casa do cliente ou na concessionária, por exemplo. A gente começa a usar os nossos esforços privados para fazer a mudança. Passo de cada vez. A gente se preocupa com essa solução de entrega. Você mencionou a fábrica na Bahia que vai exportar para outros países latino-americanos no futuro. Discussion nowadays. Argentina is with Brazil nowadays. We have a difference
looking for the Mercosur, the A commercial Argentina area. está com o Brasil, nós temos uma pequena diferença em relação à área comercial do Mercosul. Você tem uma preocupação a esse respeito? Olha, nós não temos uma preocupação. Acho que é mais algo para a política controlar do que uma empresa privada como nós, para ter qualquer influência. Mas não importa, porque a indústria precisa da nossa tecnologia. Então, um país que faça parte do Mercosul e que possa aproveitar dos benefícios do país. So Para your que plan for outro Brazil país is talvez with tenha que Mercosur. esperar uma outra época. Então, seus planos para o Brasil são com o Mercosul. Sim, com o Mercosul, talvez para outro Mercosul, para outro país. Run. Agora, What do you falando então think about Tesla? Your big, big guy with us in this market. Que são os grandes players nesse mercado. Bom, eu acho que a Tesla é uma grande empresa e a gente considera a Tesla como um ótimo parceiro, especialmente por ser um pioneiro junto com a BYD para ajudar a mudar o mercado. A Tesla é alguém que respeitamos muito. Eles estão fazendo um trabalho ótimo pela educação, pela promoção de marketing, trazendo uma tecnologia para dar um entusiasmo aos consumidores pelo carro. Então, acho que a Tesla é mais um parceiro, não é uma competição. Nossa competição é a indústria automobilística tradicional, da gasolina, convencional. Nós precisamos mudar. Vocês estão trabalhando com superchargers, supercarregadores nos Estados Unidos? Não. Nosso conceito é um pouco diferente. Nos nossos princípios, nós pensamos que todo consumidor de sua casa deve ter um lugar que eles têm acesso à eletricidade, eles podem carregar o carro em casa, em qualquer lugar. Se você olhar para o nosso Dolphin, a gente pode usar um cabo normal para recarregar. Assim como a gente carrega um celular, a gente pode carregar o carro, é nosso conceito. View on the future of the fossil sobre sua visão no futuro dos combustíveis fósseis. Não sei, talvez em 20 anos, onde estará o setor do petróleo? Olha, os combustíveis fósseis são muito importantes como um ingrediente para a agricultura. Todo petróleo deveria ser usado para ajudar a agricultura, porque eles são a matéria-prima, a principal matéria-prima dos fertilizantes. Esse tipo de combustível fóssil não deve ser usado para motores a combustão. Isso é um desperdício. Talvez algum dia a gente use isso, ou então, sei lá, nossos filhos, as futuras gerações. Eles precisam apostar mais na alimentação. Então, acho que a gente deveria economizar para o uso na agricultura. Mas nós temos um recurso muito rico que é o sol. Todo o país está investindo em energia solar para gerar energia limpa. E é muito econômico. É algo que ficou mais econômico hoje. Se pensarmos de como será o futuro, que qualquer lugar você pode instalar energia solar e a gente pode gerar eletricidade e armazenar numa bateria. E então a gente pode usar essa energia limpa para trazer energia para os veículos. Esse é o sonho, esse é o futuro dos seres humanos. Agora, falando de bateria, vocês estão ok dentro do setor ou vocês têm uma preocupação com o lítio, com a mineração do lítio? É uma questão para vocês? Temporariamente, às vezes é mais fácil para nós. Agora, com todos os países estão investindo muito para ter lítio, para ter o óxido de lítio, cobalto, de salares ou de rochas. O Chile, a Argentina, a Bolívia, todos os países são muito ricos em lítio em seus salares. Mas, recentemente, nós descobrimos muito recurso de lítio no Brasil. É o lítio que vem da rocha e de uma qualidade muito boa. Eu acho que a reserva de lítio é a segunda maior de minério no Brasil, só depois do ferro.
Eu acho que é uma questão da indústria de passar um tempo para lidar com a cadeia de suprimento. Mas acho que isso vai trazer um benefício para o Brasil também, porque vocês são uma reserva muito rica de mas há muita crítica também na mineração do lítio. Como que vocês abordam esse problema? Quando a gente está falando da mineração do lítio, existem dois recursos. Uma é da salmoura do lago Salgado, né? E a BYD tem o que a gente chama, que é uma tecnologia que chama DOE, que é a extração direta de lítio do local. A gente retira a salmoura, faz o processo e depois a gente injeta a água de volta. Nós já fizemos testes no nosso projeto de pesquisa e desenvolvimento no Chile. Acho que nas próximas 2 semanas nós faremos um anúncio do que fizemos isso no Chile. Então, é uma tecnologia, temos essa demonstração muito bem sucedida no Chile. E o segundo recurso é da rocha, como no Brasil. Então, você precisa... você tem o solar, você põe o armazenamento de bateria, isso torna todo o processo ambientalmente correto. Então, não há uma questão aqui. Então, o impacto é melhor do que a tecnologia. Por exemplo, essa tecnologia, que é a DLE, tecnologia de extração, ela traz um impacto, não traz um impacto para o ambiente. A BYD tem todas as patentes, toda a tecnologia para fazer isso funcionar. Então, o próximo passo, a gente pode trabalhar no Chile ou em outros países que tem uma reserva de lítio. Looking for the future after the use of the battery. Olhando para o futuro, depois do uso das baterias, é possível reciclá-las? Sim, boa pergunta. No nosso plano estratégico de longo prazo, nós dissemos que 30% do lítio é reciclado da bateria do futuro, será reciclado no futuro. Então, assim que o mercado estiver pronto, os ônibus, os carros estiverem, os caminhões estiverem usando a tecnologia elétrica, 30% híbrido ou talvez elétrico, nós teremos muitas baterias vindo da indústria e a gente pode reciclá-las. Então, pensando daqui 10 anos, 30% do lítio virá reciclado. E a gente já tem essa tecnologia? Sim, nós temos a tecnologia, nós podemos reciclar de materiais da produção, de sobras da produção, nós temos o que a gente chama de reaproveitamento da bateria. Então, se a gente aposenta, por exemplo, nos Estados Unidos, todos os ônibus, obrigatoriamente, só podem operar por 12 anos, e aí eles precisam parar. Mas a bateria ainda funciona, então a gente faz o reaproveitamento dessa bateria para armazenamento. E assim que a gente termina, talvez mais 10, 20 anos de ciclo de vida de armazenamento, a gente pode colocar para reciclar. Então a BYD tem toda essa tecnologia nessa cadeia de suprimentos. Obrigado. Stella, muito obrigada por falar conosco.